Paz de Cristo Jesus, eu me chamo Davi Araújo Real, esse é o meu canal. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, aproveite para você se inscrever aí, se inscreva, clique em se inscrever, depois você pode compartilhar, curtir e também comentar, fique à vontade. Além do mais, não se esqueça, tá? Ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro dos próximos conteúdos. Eu quero ler aqui a palavra do Senhor, eu quero trazer um tema muito importante. O tema é: e se Cristo não ressuscitou? Inclusive, estamos na semana da Páscoa. E esse vídeo está sendo gravado no domingo da Páscoa, no domingo da ressurreição de Jesus, a qual nós apregoamos que Jesus ressuscitou, o qual ele mesmo sendo a Páscoa. Eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Paulo acabou de falar isso para a igreja que estava em Coríntios. Olha só, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 1 ao 11, Paulo destaca a importância da ressurreição de Jesus. Por que Paulo teve que falar isso? Inclusive, nós acabamos de ler o versículo 14. Por que Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e é vã a fé que vocês têm? Por que Paulo falou isso para a igreja de Coríntios? Porque na antiga Grécia Romana, onde que a igreja de Coríntios se conetizava, era pregado o quê? Após a morte, não haveria mais esperança. Uma vez morto, era extinguido tudo. E que depois da morte não haveria mais nada. Não deveria mais ter esperança de nada. Essa doutrina estava predominando naquele continente, onde que a igreja de Coríntios estava lá. E a igreja de Coríntios já tinha aceitado a fé em Cristo. Mas essa doutrina dizia o seguinte: mas depois da morte, acabou, já era. Aí o apóstolo Paulo, ele entra falando para a igreja de Coríntios. Do capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 1 a 11, ele destaca a importância da ressurreição de Jesus. Ele fala sobre como que Jesus ressuscitou, para quem ele apareceu e por que ele apareceu. Ele vai destacar isso lá do versículo 1 ao 11. Paulo teve que destacar, primeiramente, a importância da ressurreição de Jesus para a igreja de Coríntios, porque uma vez que eles aceitaram a fé, eles acreditavam que Jesus ressuscitava. Só que do versículo 12 ao versículo 20, agora Paulo vai destacar sobre a nossa ressurreição. Ele falou da ressurreição de Jesus, do verso 1 ao 11, e agora, do verso 12 ao 20, diante, ele vai falar sobre a nossa ressurreição. É por isso que ele diz: ora, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação. E é vã a fé que vocês têm. Porque Paulo, ele fala sobre a ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição. Porque o fundamento, a base da nossa pregação hoje é a ressurreição de Jesus. E se eu prego que Jesus ressuscitou, eu tenho que pregar também que nós haveremos de ressuscitar. Mesmo depois da morte, nós cremos que Jesus há de ressuscitar aqueles que acreditam que receberam ele como Salvador. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 3, ele diz: e nós, segundo a esperança, esperamos um novo céu e uma nova terra, a qual habita a justiça. Pedro também acreditava nessa nova esperança depois da morte. Ele acreditava no novo céu, na nova terra. E para tomar posse disso, nós tínhamos que acreditar na ressurreição. E aí Paulo, ele fala para a igreja de Coríntios sobre o perigo dessa doutrina de pregar o seguinte: não, morreu, acabou, já era. A igreja de Coríntios, Paulo disse no versículo 19, que a igreja de Coríntios, no versículo 19, a igreja de Coríntios estava só vivenciando a fé nessa vida. E Cristo não tem somente o melhor para nós nessa vida. No versículo 19, ele disse: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Em outra tradução, fala que somos as pessoas mais miseráveis do mundo. Paulo abriu os olhos da igreja de Corinto dizendo: ei, a fé de vocês é muito grande, não está limitada somente nessa vida, mas na vida eterna. E aí ele diz para a igreja: ora, versículo 20, mas de fato, Cristo
ressuscitou dentre os mortos. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aí ele, no versículo 23, no versículo 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. No primeiro Adão, nós morremos lá, no primeiro Adão trazendo aí, vindo a morte eterna. Só que, a condenação eterna, só que depois, em Cristo Jesus, que é o segundo Adão, seremos vivificados. Vivificados nele. Jesus, ele morreu, ressuscitou. Agora, depois de ressuscitado, ele passa vida e esperança a todos aqueles que acreditam e que aceitam ele como único e suficiente Salvador e não vivem apenas nesta vida, não limita a fé nesta vida. Ora, volto a dizer, a base da nossa pregação é a ressurreição de Jesus. Se eu estou dizendo para você aqui agora que Jesus ressuscitou, ao mesmo tempo, eu acredito, como diz o apóstolo Paulo, eu acredito que também seremos ressuscitados ou vivificados nele. Agora, se eu digo para você, Cristo não ressuscitou, ou se alguém falar, Cristo não ressuscitou, então está sendo vã a minha pregação. Está sendo vã a nossa pregação. Não está adiantando de nada. Então, a base da pregação cristã é Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, no versículo 20, nós também ressuscitaremos. Então, creia, acredita, creia na palavra de Deus. Ela é o suficiente para mostrar para você que a nossa esperança, a nossa vida não se baseia, não se limita apenas a esta vida, mas no porvir, no que está por vir. O que mais especial para todos nós, além de aceitarmos a fé em Cristo, é aquilo que o apóstolo Pedro disse, que eu acabei de ler, em 2 Pedro 3,13. E nós, segundo a esperança, esperamos um novo céu e uma nova terra, a qual habita a justiça. O apóstolo João disse em Apocalipse, ele teve a visão, e Jesus disse, eis que faço nova todas as coisas. Ele disse, eis que vi um novo céu e uma nova terra, capítulo 21 de Apocalipse. Eis que vi um novo céu e uma nova terra, a qual habita a justiça. Meu Deus, creia nisso. A nossa pregação é uma pregação de esperança e vida para você e para toda a sua família. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e a nossa pregação. Mas se Cristo ressuscitou, aí sim seremos vivificados. Deus te abençoe.